dia, gente! Os povos originários presentes. Os caras lá em Brasília estão inventando tal de marco temporal, querendo tirar nós indígenas do habitat natural. Aonde já se viu, já não bastou Cabral, e nós vamos pra onde? Fundo do teu quintal, qual é, malandro? É demarcação já. E se vier com enrolação, o bicho vai pegar, vai plantar soja, mineração em outro lugar, pois na floresta a aldeia vai continuar. Yanomami não paga aluguel, Tupinambá não paga aluguel, Pancararu não paga aluguel, os Bororo não paga aluguel, Funiô não paga aluguel, Guajajara não paga aluguel. Varapá, varapá. É demarcação já das terras, dos territórios, dos palcos e das telas. Esse dia na cidade de Feira de Santana, na Bahia, fumando cachimbo na sombra do Juazeiro, chegou dois policiais tirando onda, perguntando: que porcaria é essa que você tá fumando, rapá? Eu falei: qual é, policial? Isso aqui é meu cachimbo. Não é da paz, mas também é sagrado. Sou índio preto e tô andando por esse lado. Cala a boca e bota a mão na cabeça, vagabundo. Se tu fosse índio mesmo, tu tava na Amazônia. Foi a maior zona, eu falei: policial, não mexe comigo não, que eu não ando só. Dito e feito, meus parceiros do povo Pancararu, do povo Tuxá, do povo Tumbalalá apareceram. Fora os encantados. Olhei no olho do policial e disse o seguinte, ó: policial, meu nome não é Manuel, meu nome não é Manuel. Pra começo de conversa, meu nome não é Manuel, o meu nome não é Manuel, o meu nome não é Manuel, o meu nome não é Manuel. Yanomami não paga aluguel, Funiô não paga aluguel. Barapá. Meu amigo disse: isso é hora desse papo de salvar o mundo. Tô desempregado já faz tempo e o povo me chama de vagabundo. A minha amiga disse: isso é hora desse papo de salvar o mundo. Tô aqui bebendo minha cerveja justamente pra esquecer. Meu amigo, já passou da hora de falar desses assuntos. O povo do mundo tá morrendo, tem gente fingindo que não tá vendo, tem gente morrendo de frio na rua, mulheres em casa sendo espancadas, crianças de 10 anos estupradas. Meu amigo, já passou da hora de nós segurar o céu. Hora de falar de preconceito, de demarcação de terras indígenas, de branquitude, de cota não é esmola. Hora de descolonizar. Vamos juntos segurar o céu. 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 Minha tia enche o saco, vive mandando eu cortar o cabelo. Diz que índio não tem black, diz que black é coisa de preto. Minha tia, eu sou índio preto, sou. Tenho orgulho do meu black, da minha história, da minha cor. O índio preto é resistência, índio preto é reverência a todos os ancestrais que lutaram com clemência. Índio preto é resistência, índio preto é reverência a todos os ancestrais. Índio preto é resistência, o índio preto é reverência a todos os ancestrais que lutaram com clemência. Índio preto é resistência, índio preto é reverência a todos os ancestrais. Meu nome não é Manuel, Yanomami não paga aluguel, Tupinambá não paga aluguel, Funiô não paga aluguel, Guajajara não paga aluguel, os Bororo não paga aluguel. Demarcação, demarcação já.
Funiô presente. Edivan Funiô. Palmas para Edivan Funiô, mais palmas. Bom dia, gente. É muito prazer estar aqui com vocês e começar o dia assim, ouvindo Edivan, sempre melhora o dia da gente. Estou aqui com o Edivan, com a Catu. O Matheus, ele teve uns imprevistos e ele já está chegando também, a qualquer momento ele está chegando. E acho que para vocês é algo muito novo, muitas coisas em relação a nós, né? Pessoas indígenas, né? Pessoas que vêm de diferentes povos, que a maioria do Brasil desconhece, né? Somos mais de 300 povos diferentes, vivemos nos mais variados contextos diferentes, temos fenótipos variados também, embora a grande parte do imaginário do Brasil pense em todo um fenótipo amazônico, mas não tenha consciência que em todos os estados do Brasil existem aldeias indígenas, e muitas vezes indígenas na cidade, nas periferias, nas mais diferentes profissões, publicitários, jornalistas, médicos, né, artistas, músicos, rappers, youtubers, né, e o que estamos fazendo aqui é tentando mostrar, né, que existimos e existimos de muitas formas, e criamos também, né, e realizamos muitas coisas, mas ainda é uma pauta pouco abordada em muitos temas, e a gente está aqui para escutar um pouco da experiência de cada um, do Edivan, da Catu, e fico assim orgulhosa assim de ver eles por aqui. Acompanhei boa parte aí da trajetória. Eu comecei a trabalhar com a difusão das culturas indígenas no ano de 2006, e dentro disso comecei a trabalhar também, né, com música, com festivais, com produção de eventos, com um pouco de tudo. Mas uma das coisas assim que sempre assim, quando a gente chega assim nos eventos, que faz a gente refletir, é sempre aquela coisa assim dos olhares assim curiosos, né? Muitas pessoas assim tem toda. Acho que se eu perguntar a qualquer pessoa aqui na sala qual a imagem que vocês têm dos povos indígenas ou de alguém indígena, o que vocês têm na cabeça do que seria uma pessoa indígena, tenho certeza que tem todo ali um padrão, a grande maioria assim. E hoje as comunidades assim têm enfrentado também muitas coisas assim que não chegam aqui, né, na cidade, ou que muitas vezes são muitas vezes as empresas também da cidade que fomentam também dentro dos territórios muita coisa que é negativa, muita coisa que é ruim, muita coisa que altera os nossos modos de vida também, né, e que prejudica, né, mulheres, crianças, idosos, mas que muitas vezes, né, não chega até aqui essas informações. E a arte e a música têm sido um caminho muito importante para os criadores, para os artistas, para, né, todos esses realizadores indígenas. Eu vou começar pela Catu, para que ela se apresente, fale um pouco conosco aí, como é que tem sido essa caminhada em busca dessa visibilidade que a gente fala em todos os momentos, mas em todos os momentos a gente encontra a invisibilidade. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Catu Mirim, sou da etnia Boy-Bororo, nasci e moro na periferia aqui de São Paulo. Sou rapper desde 2016, 2017 e venho aí enfrentando o mundo da música, né? Que já é complicado, também sou criadora de conteúdo. E o mundo da música é muito complicado porque não é só entrar enquanto indígena, eu entro enquanto mulher indígena e sapatão. Então, eu encontro uma porta para quebrar, encontro outra, né? E periférica, porque a gente também não tem dinheiro para ficar investindo na nossa música, e o racismo é a principal base que impede o artista indígena de estar avançando no seu trabalho, porque toda vez que eu chego em algum lugar, as pessoas falam, nossa, a Índia fazendo rap. Então, eu percebo que tem muita coisa para conversar, né? Que a galera desconhece totalmente da realidade dos povos originários. Ainda tem aquilo que foi ensinado lá na escola, né? Que o índio está pelado, no mato, que esse é o índio real, que o resto é índio fake, né? E isso é uma mentira. Essa foi a primeira fake news, né? A primeira fake news primeiro foi falar que Cabral chegou aqui de boa, né? Fake news começa ali. E depois é entender que a gente teve uma miscigenação, que a gente tem povos em vários contextos,
indígenas com vários fenótipos e que não faz ele ser menos indígenas. Então, a barreira, para mim, em questão da música, é sempre essa, a primeira, a de identidade. E aí, também a gente vai utilizando o rap para falar sobre isso. A minha música fala muito sobre o genocídio, sobre o contexto, sobre ser indígena LGBT, porque, primeiro, a gente existe enquanto indígena, enquanto mulher, e também indígena LGBT, né? Porque a galera ainda acha que não existe. Já escutei isso. O índio gay, fala, não acredito que eu estou ouvindo isso. Mas só a música, na verdade, Renata, eu acho que tem esse poder para levar a informação, porque quando eu era pequena, por exemplo, o meu pai adotivo fazia de tudo para que o rap não entrava em casa. Ele falava que rap era coisa de bandido, que eu não podia escutar rap. Mas, mesmo com a porta fechada, a música ela entra, ela invade, né? Ninguém consegue parar e deter uma música quando ela está ligada em algum som. Entendendo isso, eu faço questão de que minha música também seja de extrema utilidade pública. E é uma música que tem sido usada nas escolas, nas propagandas, e que tem aberto a mente dos não indígenas sobre a nossa existência. Muito importante essa fala da Catu, porque ainda existe toda essa necessidade de desconstrução, né, do que as pessoas pensam que é ser indígena, né, nesse contexto plural que a gente vive no Brasil. E as pessoas não sabem que é falado mais de 270 idiomas nesse país, são idiomas, não dialetos, né? E, às vezes, também resume a pauta racial, às vezes, né, em uma dualidade, né, não vê além, né, além da questão racial para a questão étnica, para a questão da identidade. A partir do momento que, né, pertencemos a povos, o Edivan é do povo Funiô, eu sou do povo Tupinambá, a Catu é do povo Boi, né, Bororo. E isso é o que faz ser quem nós somos, pertencer a um povo, pertencer a uma identidade, né? E os fenótipos, eles são variados, né? E isso é uma coisa também que eu vejo a galera da publicidade não sacando ainda fica aquela coisa assim, amazônico e tal, porque desconhece o Brasil, entendeu? Desconhece o Brasil. Nunca chegou no Nordeste ali, nunca chegou ali no povo Chucuru Cariri, no povo Pancararu. Eu acho que, sabe, teria um choque quando entenderem realmente assim a pluralidade que esse país é feito e o quanto perdem por não conhecer, por não ir lá, por não, sabe, ver toda essa beleza, essa riqueza, né? E muita criação, muita criatividade. Eu vou puxando aí, deixando essa deixa para puxar aí o Edivan, aí, né, do povo Funiô, criado dentro do território Pataxó, aldeia do Galdino Pataxó, né? Que teve aquele incidente em Brasília, né, aquela violência que a gente até hoje vê acontecer de outras formas também em outros lugares, né? É um racismo, né? É muitas formas de preconceito, muitas coisas assim que fazem parte do nosso dia a dia, né? É porque às vezes as pessoas pensam a gente está aqui, mas elas não imaginam o caminho que a gente fez até chegar até aqui, o quanto os nossos pés estão sujos de sangue. Sangue do nosso povo, sangue da nossa gente. E quantos nãos a gente recebe na nossa cara também. Então, Edivan aí para contar um pouco aí dessa trajetória na música, na arte, que é um multiartista aí. Olá, gente. Bom dia mais uma vez. Sou Edivan Funiô, sou indígena do povo Funiô, que fica no Nordeste, no Agreste pernambucano. Cresci na aldeia Pataxó Ranranran, no sul da Bahia, na mesma aldeia do indígena Galdino Pataxó, conhecido nacionalmente, como a Renata falou. E trabalho com música indígena contemporânea atualmente. Sou engenheiro agrônomo quase formado. Sou técnico em agropecuária formado. Vivi uma experiência de intercâmbio fora do país, na Europa, durante a universidade, e todos esses percursos que fiz, que foram moldando e me fazendo entender cada vez mais minha ancestralidade, né, meus direitos enquanto indígenas, enquanto originário dessa terra. Devido ao racismo, levei muito tempo para entender, né, e
me entender e me aceitar enquanto indígena, mesmo crescendo na aldeia, né? Mesmo crescendo na aldeia Pataxó-Ranranhã, e mesmo frequentando anualmente o ritual Funiú em Pernambuco, né? Para quem não sabe, Funiú é o único povo no Nordeste que ainda mantém viva a língua, né? Fluentemente, e tem um histórico muito forte. E quando eu consocio isso com minha realidade enquanto indígena, para a gente perceber como essas ideologias coloniais foram e são fortes, né? Levei muito tempo para me apresentar enquanto indígena e hoje ocupar esse palco, né? Ocupar os palcos da música, do teatro, da televisão. É um caminho ainda que sempre a gente vai aprendendo bastante. Eu aprendo muito com a Catu, né? Ela que cresceu nesse contexto do urbano, ela tem mais acesso aos debates e está sempre atualizada sobre as coisas do racismo, do estereótipo e as práticas coloniais. E a Renata é uma grande madrinha, né? A Renata acreditou em mim antes mesmo de eu me descobrir artista, né? Ela que me trouxe para São Paulo, ela que me colocou no IB Festival, o primeiro festival da música indígena contemporânea. Então, eu acredito que ela é a minha madrinha. Então, esse processo essas andanças, tanto na universidade, onde eu mais outros indígenas do Nordeste montamos a banda Coisa de Índio, hoje não mais ativa, mas foi importante para eu começar a formar o meu conhecimento político. E a música tem sido essa ferramenta, né, essa escola, tanto para mim, para eu entender os processos coloniais sobre nossos corpos, em especial o corpo dos indígenas nordestinos, e também atualmente como visibilidade. Hoje, sempre que eu volto para minha aldeia e para outras aldeias do Nordeste, eu me admiro como as pessoas me reconhecem, como vêm falar comigo e como veem essa representação, né? E a partir disso eu tento formar e fazer várias ações dentro da aldeia, seja na hora de fumar um cachimbo juntos, seja no ritual do Uricuri, que inclusive está acontecendo nesse momento, né? São 3 meses de ritual e eu pedi licença ao cacique, o pajé, para estar aqui. E também essas vivências que eu tive e tenho aqui em São Paulo me fazem abrir os olhos e perceber várias potencialidades que nós temos e construir juntos na aldeia para mostrar aos indígenas, tanto da minha aldeia quanto de outras aldeias do Nordeste, que sim, somos indígenas. Não é pelo cabelo liso que não temos, que é cobrado por esse estereótipo do indígena que foi construído de forma colonial para tentar invisibilizar, para tentar deslegitimar os povos indígenas. Então, estar aqui no palco hoje, trazendo essa representatividade com o meu tom de pele, com o meu cabelo e com minha forma de ser, tem sido muito libertador, não só para mim. Obrigado. É muito importante na presença nesses eventos e em muitos outros, né, dessas narrativas que por muito tempo não foram contadas, porque a gente não poderia ser protagonistas de nossas histórias, e hoje cada vez mais a gente está ocupando, né, os espaços. Né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas até 1988, antes da Constituição Brasileira, a gente não era considerado sujeito enquanto indivíduo. Né? A gente vivia sob o contexto da tutela do Estado. Então, a gente está falando que, a partir da Constituição, que isso mudou e que foi se transformando dentre os anos por meio das lideranças, né, que mandaram muitos jovens para as universidades, que começaram a ocupar espaços políticos. E, mesmo assim, a gente ainda escuta lá em Brasília, em outros lugares, que é todo mundo vagabundo, que não trabalha, né, não estuda, né, assim, mas que não sabe como é a vida dentro da comunidade, que começa desde cedo o trabalho, né? Assim, começa
Existe, assim, uma coisa em relação aos direitos indígenas também, que tem muitos equívocos, né? Às vezes as pessoas também observam indígenas em diferentes espaços de visibilidade, como a televisão, né? Por exemplo, eu sou roteirista, trabalho também com roteiro audiovisual e vejo outros parentes, né, que são modelo, que são atores, atrizes, e ali existe toda uma visão assim do que seria, né, a trajetória, né, dessas pessoas que estão ocupando esses espaços e tal, como se existisse algum privilégio, né, como se existisse ali alguma facilidade, e toda essa questão relacionada também a cotas, né, a gente às vezes passa muito essas coisas nos eventos, que às vezes que é algo que sofre muito também as pessoas LGBTQI+, né, que às vezes tem essa questão de cota, não, tem que colocar no evento algum indígena, né, alguma pessoa LGBTQI+, né, e nós o tempo todo tentando mostrar assim, que produzimos, que somos profissionais das mais diferentes áreas e tal, e que também temos boletos para pagar, né, assim, e que vivemos uma vida, né, como grande parte dos brasileiros, né, a gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa identidade, a gente tenta garantir para os mais velhos a comunidade, o território, para que tenha continuidade a nossa cultura. Mas nós trabalhamos, estudamos, vivemos nos mais variados contextos. Então, é algo assim que eu queria saber, assim, situações estranhas que vocês já passaram por conta desse olhar, né, das pessoas que não conhecem assim a realidade indígena ou pessoas indígenas, assim. Eu queria saber um pouco assim de vocês, assim, situações, assim, Nossa, casos. eu já passei cada situação. Eu passo lá desde 1500, né? Na escola, então, mas vamos falar aí do comércio, né? Teve um comercial que eu fiz não estava reforçando nenhum estereótipo, mas a agência me ligou e falou: Catu, tem um comercial para você e tal, você vai ser a protagonista, mas tem como você estar com a roupa tradicional? E eu falei: que roupa tradicional? Não entendi, né? Eu dei uma de tonta. Falei: não entendi, não, aquela pena assim para tapar e colocar o cocar e pintar. E aí eu falei para ela: não, só que isso já tinha acontecido várias vezes em shows, para eu fazer o show com roupa tradicional, porque vai vender mais, né? Falar que tem uma índia cantando rap, a galera chegar e ver eu, tipo, a Tainá lá com o macaco aqui, vixe, estoura. Mas aí não. Imagina, teve uma escola que eu fui uma vez, Rê, que estavam os alunos assim esperando, né? E a professora falou: vai vir uma índia que canta rap aqui para vocês hoje. E eles esperaram a Tainá mesmo, né? Bem bonita assim. E nesse dia, eu estava de moicano até. Fui com a roupa mais punk que eu tinha, eu entrei. E todo mundo ficou: ué, cadê? Ficou procurando assim atrás de mim. E falei: ai, gente, desculpa decepcionar vocês, mas nossa conversa vai começar agora. Não tem como, a publicidade ama fazer isso. Justamente porque a nossa pauta, o movimento negro, está muito além do nosso, em questão de estar lutando e estar começando a ocupar esse espaço. Indígena, não. Não, se eu falar agora para vocês, quantos negros na música tem no mainstream? Vocês vão falar aí 5, pelo menos, né? Branco, vixe, esquece. E indígena? Você conhece algum indígena no mainstream? Não, né? Âncora de jornal? Não, também. Uma atriz renomada? Não. E onde está? Qual é o maior problema disso? Não somos nós, porque tem muito talento. O problema está em vocês que estão contratando. Vocês estão fazendo muito errado. E estão fomentando uma ideia que a gente não consegue desvencilhar, porque se tem um indígena dentro de uma propaganda, vocês querem ele estereotipado, para mostrar que ele está marcando o seu local aí. E aí a criancinha não indígena que está na escola, que está na casa dela, vai lá e vê como. Todas as vezes que tem uma novela que fala de povos indígenas, como que é? A gente tem uma aí que a Priscila Fantin fez, né? Que era branca. É sempre estereótipo, gente. E nós estamos cansados disso, porque é isso que está fazendo a gente não ocupar o nosso espaço, não enquanto artista, né? Enquanto pessoa mesmo. Enquanto pessoa que está ali para viver um sonho. Eu acho incrível também, todas as vezes que me chamam, falar rapper indígena. Tem um rapper aí, né? Tem outro, mas tem um rapper indígena. Por que o rapper indígena? Por que tem que falar que eu sou indígena o tempo todo e não sou rapper, não sou artista? Até que ponto vocês não estão sabendo? Existe uma empatia que eu aprendi a ter muito grande
pela senhora que mora na periferia e que não tem conhecimento, que cria 5 filhos e não teve estudo, não tem tempo de saber nada sobre a realidade dos povos originários, que é minha vizinha, que fala assim, é uma índia linda, do que a galera que tem privilégios, que tem acesso à informação e que ainda continua fomentando esses estereótipos, cara. E na publicidade isso está cada vez pior. Isso está cada vez pior. O que eu acho mais incrível ainda também é da galera que produz aí seus filmes, suas pautas, seus documentários, suas coisas, que pegam as nossas ideias. Que a gente faz quase igual o negócio lá da gente dar presente, sabe? Quando eles chegaram aqui e deu presente, não, a gente deveria ter afogado eles. E não afogamos. E até hoje acontece de várias produção aí, enfim, whatever, que chega para conversar com a gente, até eu já fiz 2 cagadas já uma vez, gente, de falar assim, nossa, você devia fazer isso, uma ideia assim, né? A pessoa faz e não te chama. Está sempre pegando o que é nosso, tanto na música, quanto na dança, quanto a moda. Agora a gente está começando a ocupar esse espaço, a gente tem a Molina, que agora está com a sua grife na CIA, que faz 1 semana que inaugurou, e isso já foi, cara, fantástico para a gente, foi demais. O projeto que eu fiz com a Hershey's foi maravilhoso também, porque eles não reforçaram nenhum estereótipo em momento algum. Em momento algum fez questão de colocar, a Catu tem uma indígena participando, não. Eu, como artista, e ponto. Então, é muito triste também nós, indígenas, observarmos muitos festivais, propagandas, eventos, que falam que são da diversidade. Nossa, como isso acontece. Esse evento aqui é da diversidade, é plural. Não tem um indígena, como que é plural? Como que é um evento antirracista quando não tem indígena? Nossa, esse evento é antirracista, vamos botar 3 negros ali, um asiático e tal, mas não tem indígena, e ninguém repara. Isso que é o pior, ninguém repara. Não, na produção ainda, vixe, às vezes chama um e cadê o resto? E tem essa questão também, né, que às vezes coloca assim no palco, mas não contrata pessoas indígenas para fazerem outros serviços técnicos, porque temos profissionais nas mais variadas áreas, assim. Então, é uma coisa que deixa muito a desejar. Ou também, quando chamam a gente, não pagam cachê. Nossa, isso acontece direto comigo, gente, eu não sei. Eu não sei se eu tenho cara de simpática, mas eu tenho que melhorar isso, porque a galera elas colocam lá no e-mail, tem como a Catu fazer um show aqui? A gente não tem cachê, mas é para ela falar da luta. Vai trazer visibilidade para a luta. Nossa, e meus boletos estão lá, né, gente? Pelo amor. Meu boleto está lá, meu filho está lá, meu cachorro, minha mãe. E isso é ridículo, é realmente como se estivesse entregando um espelho para a gente, falando, toma aí, ó. É ridículo isso. A gente tem que falar muito sério sobre isso, sabe? Chegar na galera e falar, gente, está acontecendo isso, vamos começar a contratar indígenas, não somente um para colocar ali na frente, para ser uma capa de uma revista, igual eu já fui capa da Elle, tá, gente? Eu fui capa de 4 revistas. Amém. Mas vocês não sabem por quê. Estão me seguindo no Instagram? Então, segue lá, Catu Mirim com K e com M. Fui capa de 4 revistas. O que isso me trouxe de bom? Nada. Eu pensei, nossa, agora vai. Eu falei, quando eu fui capa, eu falei, nossa, é agora. Agora está acontecendo. Não mudou nada. Nada, só uns e-mails para ir na escola dar palestra sobre o genocídio dos povos indígenas, né? E aí a gente começa a se arriscar, igual eu estou fazendo na música, meus novos singles, nenhum deles fala sobre o genocídio indígena. Por quê? Porque isso também é uma quebra de estereótipo. Porque quando trazem um artista indígena para cantar, estão esperando uma música que fale de morte. Estão esperando um rap que fale de dor, de demarcação de terras. Não estão esperando que chegue um indígena para falar para você balançar a bunda no chão. Falar, uai, que estranho. O índio está falando para eu balançar a raba no chão. Todo mundo pode. A Anitta pode, Sonza pode, mas o indígena não pode. Então, a gente começa a quebrar esses estereótipos e só vai conseguir com vocês, com quem tem o poder na mão para começar a contratar, para colocar essa galera lá de forma honesta e justa e começar a reparar em tudo que se diz plural e que, na verdade, está sendo racista, mas está disfarçando. Eu lancei um clipe chamado Não Sou Índio para Gringo Ver, alguns anos atrás. Acho que é a minha música e clipe mais conhecida. E isso retrata, é referente a essa coisa do estereótipo que me incomodava, né, antes mesmo de eu entender um pouco mais sobre isso.
e a profundeza do assunto, né? Então, Não Sou Índio para Gringo Ver foi um grito em formato de música. E pegando a linha da fala da Catu, esses processos do estereótipo, eles existem em diversas camadas. A Catu se recusa a ir de penas e com traje tradicional nos espaços que exigem dela, né? Mas, por outro lado, ela tem a cara de índia, como o povo, as pessoas dizem, você não tem cara de índio, você é índio mesmo comigo? Não, não é índio, é indígena, sou indígena sim. Então, como que essa camada se dá com povos indígenas que não se encaixam dentro desses estereótipos? A gente acaba perdendo muito de acessar potencialidades e criatividades, né? Dentro dessa coletividade indígena que estão nas margens do que vocês chamam Brasil. Então, quando a gente fala dessa abrir portas e visibilidade para os povos indígenas, de qual indígena estamos falando? De que fenótipo? Né? Com que tipo de cabelo? E eu percebi nas minhas andanças a necessidade por autonomia, né? Eu não tenho mais acreditado tanto nessa visibilidade, nessas ações vindas de fora. Eu tenho acreditado na autonomia, juntado com os meus, né, as pessoas que tenham a narrativa próxima ou igual à minha, né? Lancei o coletivo Indígenas Pretes para debater esses assuntos sobre racismo, sobre o que é indígena prete e afro-indígena, que são coisas diferentes. E a mídia, né, o marketing, tem se apossado desses termos, e as pessoas falam assim de suas ancestralidades e duplas ancestralidades, mas não entendem bem o que significa isso, e que acaba diluindo a luta indígena, né, porque ocupar espaços e se apresentar enquanto indígena não é só uma parada de dar carteirada, né, mas é o quanto você está presente dentro daquela luta. De que povo você está falando? Né? Qual é o seu povo? Qual é o povo que você descende ancestralmente? Então, quantas vezes você foi no ATL em Brasília, enfrentar os policiais, enfrentar o sol, né? Estar com os parentes durante 7 ou mais dias? Né? Então, isso tudo faz parte dessa narrativa, né? E é isso. Não Sou Índio para Gringo Ver é uma manifestação artística que fala que não sou obrigado a me encaixar nos estereótipos que me impõem, porque não é assim. Então eu vou colocar meu cocá quando eu desejar, quando eu achar que é a hora certa, quando meus guias espirituais permitirem. Vou chegar de roupa, vou deixar meu black crescer, como já cresceu várias vezes. Então, é uma forma de comunicação comigo mesmo, né? Eu que vou decidir como eu vou me expressar fisicamente. Mas o ser indígena está aqui e na espiritualidade. Duas falas aí muito importantes e que vocês reflitam sobre o que estão escutando hoje aqui, porque realmente a gente, né, tem enfrentado em muitas áreas essa invisibilidade por conta desse desconhecimento, por conta também de racismo, por conta de muitos motivos, né? E muitas vezes quando a gente também vai fazer algum trabalho, é sempre colocado de uma forma secundária, principalmente na área da produção, né? A gente vê diretores indígenas serem chamados de subdiretores dentro de uma produção, e isso é uma coisa pesada, né? A gente vê roteiristas virar assessores, mesmo assinando contrato como roteiristas, né? Então, assim, existe toda uma negação de que aquelas pessoas indígenas, aqueles profissionais formados, aqueles profissionais que
provam de todos os jeitos que são profissionais, eles não podem estar em determinados cargos, eles não podem ali realmente ser pessoas ali que realmente fazem, né? E isso tem acontecido em muitas cadeias de produção, né? É um assunto assim delicado, assim, e mesmo, né, às vezes a gente não acredita, às vezes a gente se depara com os projetos que a gente não acredita, né? Assim, que aconteça esse tipo de coisa, né? Mas a gente está aí uns minutinhos aí cronometrados. Eu queria saber se vocês querem perguntar algo, se tem alguém na plateia que gostaria de perguntar algo para nós, assim, e para que a gente possa conversar um pouco mais, mas principalmente tirando, né, também dúvidas, né, assim, conversando, debatendo, e depois para a gente poder finalizar. A gente tem ainda uns minutinhos. Ela vai levar o microfone. Então, como você falou, assim, como é que a gente vê o indígena, né? Eu vejo o indígena como povos isolados. E, como ser humano, todos precisam ter acesso à educação, à saúde, à tecnologia. Porém, assim, quando a gente pensa na inserção, não sei se essa é a palavra correta, né, do indígena na sociedade, como é que fica a questão da cultura indígena no momento que você fala assim, mas eu não sou um estereótipo, eu não tenho que usar o cocar, né? Como é que fica essa questão de vocês conseguirem conquistar o espaço de vocês na sociedade e, ao mesmo tempo, garantir a tradição? Vou dar uma respostinha, mas vou passando para cada um responder. Assim, a nossa cultura, né, ela está em movimento. A cultura é uma coisa viva. Ela não é uma coisa ali congelada no tempo, ela é viva, né? Ela é como uma árvore, ela frutifica, ela acompanha um contexto histórico, né? Tem os ciclos, né? E a cultura, a nossa identidade, a nossa cosmovisão é tudo que nós somos, é tudo que nós conseguimos ver, é a forma que a gente vê o mundo, é a forma que a gente sente a vida. E isso está entrelaçado à nossa identidade, independente da roupa que a gente vista, independente de onde a gente esteja, é a forma como a gente aprendeu a ler o mundo. E isso é muito forte assim em nós. Existe tudo à nossa volta que nos apaga, mas enquanto a gente tem a memória, enquanto a gente lembra da nossa cultura, a gente carrega ela para todos os lugares, independente do que a gente veste. Existem coisas que a gente... É desrespeitoso, às vezes, você chegar com um cocar no lugar, porque, às vezes, dentro de uma cultura específica, aquilo é sagrado, é para um ritual específico. Não vou usar cocar para branco ver. Em outras culturas já é diferente. As culturas indígenas, elas são diferentes entre si. Em algumas culturas tem toda essa questão também das lideranças. Muitas vezes a liderança vai ali, ela realmente tem essa representação ali de usar um cocar específico de acordo com a sua cultura e representar ali algo específico. Tem as questões que são, né, de rituais em si, são fechadas, são coisas que a gente não fica trazendo assim meio que para fora da comunidade, mas, ao mesmo tempo, é isso. O mais importante é a nossa memória. Enquanto a gente tiver memória, a gente consegue levar ela para qualquer lugar, né? Tem muitas famílias dentro da cidade, né? E existe a única preocupação, acho que realmente maior, é como todo momento tenta nos impedir de ser quem nós somos. Eu acho que isso é uma grande questão. Como é seu nome? Eveline? Eveline, primeiro que a gente não é povo isolado. Tá? Não, só estou te falando de amorzinho para amorzinho. Não é povo isolado. Para você ter uma ideia, os povos que estão no meio da Amazônia, aqueles que a gente não tem contato, nem isolado a gente chama eles, chama de povo com autonomia. Então, por exemplo, desde 1500, quando Cabral invadiu, já estamos em movimento com o que foi acontecendo. Igual aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem a terra indígena do Jaraguá, conhece? Lá tem os povos Guarani-Buá. Eles estão lá. E São Paulo está em movimento, eles estão lá. E São Paulo está cada vez menor. Então, se tem uma terra que os brancos estão envenenando, a gente vai ter que ir no mercado. Entendeu? Se está em destruição. Mas a cultura, por exemplo, eu acho que a ideia da cultura que o não indígena tem, de nós, é que
por exemplo, tentando deixar bem simplista, como se fosse 24 horas por dia aquilo que está no livro, sabe? Existem rituais que acompanham a lua. Existem cantos feitos, por exemplo, o meu povo é o povo fúnebre, o povo que mais foi estudado pelos... Como é o nome daquilo lá mesmo? Que estuda a cultura indígena? Indigenista? Antropólogo? Antropólogo. Eu gosto tanto que nem sei falar o nome deles. Pelos antropólogos. E o nosso ritual fúnebre dura 3 meses. Então, você imagina, a gente tem que esperar alguém morrer, né? Para ter o ritual fúnebre. Então, quando isso acontece, todo mundo vai para a aldeia. E a cultura, ela está em tudo. Nós somos a cultura. Ela está do jeito que você toma um chá, para dor de barriga. Ela está do jeito que você faz uma tapioca, que agora é para quem faz academia, mas tapioca é nossa. Ela está no peixe. Ela está na erva mate, que a galera acha que é o chimarrão lá dos brancos, lá é nosso também. Tá? O chimarrão é do povo Guarani, depois pesquisa sobre a história dele. Então, isso é cultura. É a mesma coisa da gente lembrar que ali no México, todo mundo é indígena. Tudo aqui em América, né, que vocês chamam de América para a gente abiaiá-la, é indígena. Então, a comida mexicana que vocês comem ali no shopping é uma comida indígena, gente. É feito pelo povo mexicano. Quem é o povo mexicano? Se eles chegam aqui, todo mundo fala que a gente tudo igual até. É povo indígena. O que acontece? Ela vai se modificando com o que está acontecendo agora, e não tem como, a gente não perde a cultura. A cultura, ela se movimenta igual o rio. A mesma água de um rio, ela está ali passando, e é o mesmo rio, mas a água já não é a mesma. Então, é isso que a gente anda fazendo. A gente vai evoluindo conforme a sociedade vai nos pressionando ali, né? É isso. Complementando, lá nos Funiô, em Águas Belas, Pernambuco, de onde eu vim, tem o ritual do Uricuri, que dura 3 meses, né? Setembro, outubro, novembro e o início de dezembro. E nesse momento, todos os indígenas saem da aldeia Funiô e vai para o Uricuri, que é um espaço fechado na Caatinga, onde todo mundo tem uma casinha, né? Todo mundo em família, uma casa bem pequena, e que antes era de palha, mas por causa dos frequentes ataques de fazendeiros na região, e a imersão dos indígenas daquela região ao capital, foram fazendo as casas de alvenaria por segurança. Essa foi uma modificação, um dos exemplos de modificação da cultura dentro desse contexto histórico no povo Funiô. No ritual Funiô, não é permitido a presença de não indígenas e até de outros indígenas de outras aldeias, apenas Funiô, que cresceram dentro da aldeia e que vivenciaram aqueles processos para participar daquele ritual específico. Depois dos 3 meses, sempre que nós Funiô saímos da aldeia, nós temos diversas formas de se expressar. Vocês daqui para frente vão encontrar Funiô no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo ou em Brasília, e vocês vão se deparar com uma multiplicidade de formas de expressão física, né? de roupa, de vestimenta, forma de falar. Mas, lá no ritual Funiô, no Uricuri, a tradicionalidade ela é mantida antes mesmo da chegada dos invasores em Abiaiala, né? O povo Funiô resiste. Como eu falei, é o único povo ainda do Nordeste que tem a língua, um dos poucos povos que tem esse Uricuri fechado, que não pode entrar a presença de outras pessoas que não seja Funiô. Então, a gente precisa mostrar para vocês o que nós temos lá, nossa ancestralidade, o que nós mantemos vivos centenas de anos. A forma que nós nos expressamos aqui fora, além de ser uma forma moldada pelo tempo, que a cultura ela não é estática, é uma forma também de falarmos o que nós estamos precisando expressar. A Catu tem o que expressar, ela tem a narrativa dela, ela vai se vestir e se apresentar da forma que ela sente necessidade. Eu gosto de afrontar. Gosto de afrontar. E é isso. A cultura ela se molda. A cultura indígena ela está mantida na aldeia,
nos detalhes, na tapioca, na rede, e ela, além de estar mantida naquele lugar, ela ainda está sendo multiplicada pelos arredores. Rede é uma coisa indígena, né? E por aí vai. Mas só para deixar claro que a forma que a gente veste hoje, os espaços que a gente ocupa, é só para vocês verem, mas tem um outro universo, uma outra língua, uma outra forma de pensar, um outro calendário anual existente nesse momento, né? Então, quando eu estou no Uricuri, e inclusive agora, nós estamos em que mês? Novembro, outubro. Ninguém sabe. Outubro. Lá na aldeia a gente não sabe o tempo, porque nosso tempo é outro. Tanto faz se é outubro, o nosso calendário é outro. As coisas que acontecem naquela determinada agenda é hoje. Eu estou aqui, mas eu sei o que está acontecendo no ritual lá, porque tem uma agenda, tem coisas acontecendo nessas nossas vivências. E eu estou falando do meu povo Funiú. Em Tupinambá está rolando outra coisa, nos Bororo está rolando outras coisas, e em todos os povos indígenas do Brasil, de Abiaiala, de Pachamama, está acontecendo coisas diferentes, porque nós não somos um povo só. E vivemos múltiplas realidades. Tem toda essa questão, né, do isolamento, né? Tem uma liderança do meu povo, a Yacuí, ela fala assim que nos colocaram em campos de concentração de guerra, porque tudo é território indígena, então ficamos com alguns pedaços dentro do território e as pessoas querem ali que você fique ali, preso, como se a partir do momento que você sai dali você não possa ser mais quem você é. E isso é muito cruel. E é algo assim que me faz refletir também sobre várias, né, aldeias que deixaram de ser aldeias por conta do garimpo, por conta das invasões, por conta dos vilarejos que entraram dentro desses territórios. A gente aqui, né, em São Paulo tem vários povos, tem aldeia Terena, aldeia Caingangue, no oeste aqui de São Paulo. São muitas aldeias, além das aldeias aqui próximas à cidade, né? Então, a maioria das pessoas não sabe, assim, que tem várias etnias e aldeias, comunidades, assim, em torno de São Paulo, litoral, né? É algo, assim, também muito chocante. E tem, ali no Parque Real, uma grande comunidade pancararu, do povo pancararu, de muitas pessoas que vieram de Pernambuco, que vive ali a cultura de um modo muito firme, ali dentro da comunidade que tem ali, né, da favela que tem ali. E é toda, assim, né, um grande número, assim, de pancararus, né? Então, não existe esse isolamento desde 1500. E hoje os povos que vivem essa autonomia, eles também são ameaçados constantemente. Não existe, assim, aquele estado, sabe, assim, em que está todo mundo isolado, está bem. Não, as coisas estão cada vez piores com o garimpo, com o narcotráfico. Lá em Roraima, a gente tem uma, né, preocupação muito grande, em outros territórios também, na região de fronteira, e até mesmo no Nordeste e outras partes como o Centro-Oeste, muita violência. Existem povos mais autônomos que não querem esse contato, mas que estão constantemente na mira de todo tipo de coisas que vocês podem imaginar. E por estarem em regiões mais isoladas, é ainda mais perigoso para eles, porque ninguém escuta o grito deles quando eles gritam. Então, essas ferramentas de comunicação têm auxiliado muito. Esses projetos de comunicação têm sido muito importantes para mostrar o que está acontecendo aí por esse Brasil e as pessoas não sabem, não imaginam, né? Eu queria saber se tem mais alguém que quer fazer uma pergunta. Estou a mão aí. Obrigado. Meu nome é Rafael Dundum. Eu trabalho com audiovisual, sou assistente de câmera. Talvez tive muitos sets de pessoas que estão aqui dentro. Eu sou segundo assistente de câmera, sou indígena em retomada. E minha pergunta também é para reforçar a ausência do Matheus Herá, que é muito simbólica dentro de um quadro de povos originários, desconstruindo a invisibilidade. Um parente guarani que mora aqui em São Paulo teve dificuldade de chegar até aqui, a gente não sabe o porquê. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
E sobre o projeto que eu, sendo um assistente de câmera indígena, dentro desse contexto de set de filmagens, aqui em São Paulo, especificamente, a gente sofre muito tudo isso que vocês falaram, indígenas pretos, enfim, vocês sabem todas essas histórias. E você falou da Iacuí, nossa liderança, a Catu fez parte desse projeto. Eu também sou diretor da banda da Catu e do Edivan, tenho os projetos com a Renata também. A gente está nessa luta, a gente fez o Brasil Precisa Ser Exorcizado. Queria que todos vocês procurassem um manifesto chamado O Brasil Precisa Ser Exorcizado, que é um manifesto audiovisual. Queria só que você recorresse sobre a simbologia da ausência do nosso parente Matheus Verá. Muito bom, Dundum. Então, a gente vê muitas dificuldades, principalmente para os parentes que estão dentro das comunidades, né? O deslocamento é uma coisa assim que precisa de todo apoio, né? Precisa ali realmente ali de um subsídio, porque a vida é muito corrida, né? Principalmente quem está dentro da comunidade, assim. É uma pena que o parente não conseguiu, né? Assim, e que seria muito importante a presença dele aqui, mas que a gente entende que se ele não chegou até aqui é porque realmente ele não conseguiu ali, de certa forma, né, chegar a tempo, mas que traz também uma reflexão para a gente, né, de quanto é realmente importante, né, a presença de pessoas indígenas nos eventos, né, e que seja dado todo o subsídio a elas para que elas cheguem também a esses lugares com segurança, né. E muitas vezes a gente encontra muitas barreiras, assim, porque as pessoas não entendem realmente da dificuldade, como é estar dentro de um território, sabe? Como é mais difícil, tudo é 1000 vezes mais difícil para pessoas indígenas muitas coisas. E isso é muito louco quando a gente para pensar. Desde a questão cultural, desde as agendas próprias dentro da comunidade, da cultura em si, e que tenham um olhar assim mais atencioso, sempre, quando forem chamar também pessoas indígenas aos espaços, porque existe muitas coisas que são realmente diferentes. Eu agradeço muito, né, aqui eu queria ficar falando para sempre aqui, eu queria cantar, queria dançar um toré aí com vocês, mas o tempo aí está no finalzinho e já vem outra mesa também. E é isso, sabe? Tenham realmente ali um olhar de desconstrução, um olhar voltado às necessidades também dos profissionais que vocês contratam, né, ou chamam, né? E entendam também que a gente tem que pagar boleto, né? A gente tem a vida da gente, a gente trabalha, a gente, né, assim, muitas atribuições, muitas coisas, né? Somos pessoas como todas as outras, né? Seres humanos, não somos seres encantados, não somos exóticos, não busquem o exotismo em nós, né? Estamos em todos os lugares, nas periferias, nas favelas, tem os povos dentro, né, da floresta também, em regiões realmente mais isoladas, e cada um vive um contexto específico, né? Então, tenham muita atenção, assim, quando chamarem as pessoas indígenas para estarem desempenhando diferentes papéis e valorizem esses profissionais. Tem ali a parente Veena aí da moda indígena, uma grande empreendedora, né, da moda ali. E é isso, somos muitos. Busquem conhecer. Eu queria cantar, gente. Eu vou fazer um canto só de fechamento e que eu queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa. Quero falar, sim. Sim, isso. Vou deixar... Sim. Gente, me segue nas redes sociais, Catu Mirim, com K, e com M no final. E valorizem um evento como esse, um evento totalmente o quê? Comunitário? Um evento assim, feito com muitas forças, porque eventos como esses não pagaram meu cachê. Esse evento aqui não pagou para a gente estar aqui. Não pagou. Não sei quanto vocês pagaram para entrar, mas eu estou aqui por causa de vocês. Nós estamos aqui por causa de vocês. Porque existe uma ponte que nós queremos criar
para que vocês entendam a nossa vivência e para que vocês entendam a real importância de falar que tem alguma coisa diversa, de falar que é antirracista, de falar que indígena não trabalha, de falar que somos todos iguais. Nós estamos aqui por causa de vocês. O que a gente passa, o que a gente chama de troca de sabedoria. Isso que a gente falou aqui para vocês, geralmente seria numa roda de fogueira, cantando. Mas eu sei que vocês precisavam escutar. Eu sei que a gente está... Eu sempre falo que nós estamos num país que construiu a imagem do indígena. Todo mundo tem essa imagem na cabeça porque foi colocado lá na escola. Eu nasci na periferia, eu moro na periferia. Eu estava lá nos anos 90 na escola vendo a professora falar que o meu povo estava sendo exterminado. Eu estava na escola vendo o meu povo sendo ali visto como selvagem e aquilo apontava para mim. Então, eu sei que vocês também estão há anos, né, até 20 anos, né, vocês têm 20 anos aí com isso na cabeça. E é muito importante escutar a gente para saber que não, que vocês foram enganados. Todos vocês foram enganados na escola sobre a história de nós, povos originários. Então, eu vim aqui para tirar essa venda de vocês, tá bom? Foi por vocês, espero que vocês possam retribuir de uma forma que possa seguir a gente, mostrar nosso trabalho para outras pessoas e começar a seguir outros indígenas para ampliar mais, porque é isso que é transformação, né? É eu falar uma coisa para você, que você vai passar para outra pessoa, que vai passar para outra, e a gente vai mudando tudo. Então, obrigada, gratidão para vocês por isso. Só queria agradecer também, depois de uma fala maravilhosa dessa da Catu, só posso dizer, ouça as mulheres indígenas. Obrigado, gente. O pepe utenue e que o etera mahire ayatan 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 are. Obrigada, gente. Às vezes me sinto, sei lá, tão feliz no topo da serra que eu nunca subi, vendo a noite.